Olá! Hoje é um outro vídeo de resumo, só que é um resumo meio diferente. É um resumo de um livro. Sempre tem, tipo, aquelas provas livres na escola. Então, hoje eu vou fazer um resumo do livro do Harry Potter. Eu vou começar rapidão, e aí esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas, né, fazer o quê? E eu vou ter que fazer um pouquinho mais rápido, porque eu tô atrasada, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, se tiver um pouco, tipo, se eu estiver falando muito rápido e tal, é por causa disso. Vamos começar. Eu fiz um resumo por capítulo. Então, eu vou ficar lendo um pouquinho, mas eu vou contar as coisas e o que é mais importante pra cair na prova. No capítulo 1, conta a história que Harry sobreviveu a algum ataque e que seus pais morreram. E aí, mostra a Dumbledore, a professora McGonagall e o Hagrid levando o Harry pequenininho pra casa dos Dursleys, que são os tios de Harry. E lá, os Dursleys eram trouxas. O que são trouxas? São as pessoas que não são bruxas. Essa parte do livro mostra os diálogos entre a tia Petúnia e o tio Walter, falando que eles não gostam de bruxos, que eles acham repugnantes. E o tempo inteiro, mostra que a senhorita McGonagall tava olhando os Dursleys. Tava olhando os Dursleys antes de entregar Harry. Então, basicamente, o primeiro capítulo é só entregando Harry e mostrando como eles eram pessoas normais que não gostavam de bruxos. Então, no capítulo 2, 10 anos se passaram e mostra como o Harry era uma pessoa invisível, que ninguém dava atenção pra ele. Então, ele vivia como uma pessoa normal. Então, ele não sabia de nada, não sabia que ele era um bruxo, sobre os pais dele, sobre como ele morreu, sobre quem trouxe ele. Ele só sabia que, né, normal, que nem a gente sabe, né, a vida e tal. E ele era muito negligenciado, tipo, ele não tinha atenção, o Sr. Dursley odiava ele, a tia Petúnia odiava ele, então ele era só maltratado, ele viveu muito tempo sendo maltratado. E que Duda, seu primo, que era o filho de Petúnia e de Walter, era extremamente mimado, tipo, ele só era extremamente mimado, até que todo mundo conhece essa cena do filme, que ele recebe 36 presentes, não 37, de aniversário, ele fica bravo, eles vão lá e tal. Beleza, no aniversário de Duda, eles foram até o zoológico e levaram Harry, que é uma coisa muito diferente, então Harry foi super feliz, e chegando lá, eles encontraram uma cobra com quem o Duda ficou falando assim, acorda ele, e ele não acordava. Só que aí o Harry ficou bravo, porque o Duda empurrou ele. Aí quando o Harry ficou bravo, o vidro desapareceu e o Duda caiu dentro do aquário onde a cobra estava. E outra coisa que aconteceu, outro acontecimento estranho, foi que uma vez ele tava fugindo da turma de Duda na escola, e ele tava, tipo, correndo das crianças, do nada ele apareceu no telhado da escola. Tipo, acontecia várias coisas estranhas com o Harry, mesmo ele sendo uma pessoa normal. Agora, no capítulo 3, é o capítulo que o Harry começa a receber um monte de cartas de Hogwarts pra ele entrar. Ele começa a receber uma, aí o tio Walter não deixa ele ver, lê, e ele fica assim, porque ele não gosta muito, ele não gosta nada dos bruxos. Então ele fica muito bravo e tira cartas do Harry. Aí acontece, ele recebe mais, e no dia seguinte mais, até que a casa dele fica lotada de cartas. Então eles saem da casa dos Dursleys e vão até um farol, porque o tio Walter enlouqueceu e não quer mais ficar lá. Ele comprou uma arma e foi até um farol para eles dormirem lá por um tempo. Aí beleza, eles estavam da noite, o Harry tava olhando o relógio para ver que horas eram, deu meia-noite, ele falou feliz aniversário, e aí alguém bateu na porta. Capítulo 4. Nesse capítulo, aí aparece quem tava batendo na porta era Hagrid. Hagrid entra e ele entrega a carta pro Harry Potter de entrar em Hogwarts. E aí o Harry lê e ele fica confuso. Aí o Hagrid explica tudo, explica que os pais deles não morreram de um acidente de carro. Na verdade, foi um acidente, não foi um acidente, foi um ataque de Voldemort. E aí ele explica quem é Voldemort, que é um cara que ninguém pronuncia o nome, só que nesse tempo ele tava meio sumido, parecia que ele tinha sido derrotado. Então eles estavam falando mais normalmente, mas ainda assim ele era muito temido. E aí ele falou assim, que tal você vir pra escola? Aí o tio Walter ficou muito bravo e falou, não, ele não vai.
Aí sabe o que o Hagrid fez? Ah, sai pra lá. Ele foi lá e Hagrid contou o plano todo e falou que ele vai sim pra escola de Hogwarts. E aí é uma parte muito diferente do filme. Ele não vai, tipo, ele não sai logo e vai pro Beco Diagonal. Não, na verdade, ele continua nas casas dos Dursleys até dar o dia deles irem. Então ele volta a dormir pensando que era tudo um sonho. Aí, no capítulo 5, depois de um tempinho, aí sim Hagrid leva Harry pro Beco Diagonal para ele comprar os seus materiais. E aí ele percebe que ele chegando num lugar lá, que é pra eles atravessarem pra chegar até o Beco Diagonal, que é tipo daquelas pedrinhas que você faz pipipi, aí você abre um portal. Então, tem um lugarzinho, tem um barzinho. Todo mundo ficou chocado, falando, Harry Potter! Harry Potter! Aí, tipo, ele percebeu que ele é realmente muito famoso em Hogwarts. Então, ele foi até, no mundo dos bruxos em geral. Então, ele foi até o Beco Diagonal. Aí, lá, ele ficou maravilhado com tudo, porque era tudo muito fantástico. Mas antes de comprar, eles precisavam de dinheiro. Então, eles foram até o banco de Gringotts, o banco dos bruxos. De acordo com Rubio Hagrid, é o segundo lugar mais seguro do mundo bruxo. Que o primeiro era Hogwarts. Então, eles foram lá, eles pegaram o dinheiro de Harry e ainda foi em outro cofre que Hagrid coletou alguma coisa que era segredo de Hogwarts, porque ele era guardião das chaves de Dumbledore. Então, depois disso, eles foram comprar seus materiais. Agora o capítulo 6. Depois de comprar material escolar, ele voltou para casa dos Dursleys, passou um tempo e depois o tio Walter levou ele até o trem. Lá, o Harry procurou a plataforma a nono 3/4, mas não achou nada. Então, ele viu uma família atravessando uma parede para ir até a plataforma 9 3/4. E aí, ele pediu ajuda para a senhora, né, para a mulher que tava lá. E ela falou que era só atravessar a parede com força e aí ia chegar até a plataforma 9 3/4. Quando ele chegou, ele ficou numa cabine junto com o Rony, que era a criança mais nova daquela família. E ele era um menino de cabelos vermelhos e possuía sardas. Deu pra perceber que o Rony não tinha muito dinheiro, que nem Harry tinha. Porque ele tinha levado um lanchinho pra ele comer, só que Harry foi lá e comprou todos os doces do carrinho. Aí lá, depois de um tempo, entrou uma menina chamada Hermione, que ela era uma menina de cabelos castanhos, dente pra frente e falava muito rápido, procurando o sapo de Neville. E depois disso, né, ela foi embora, que eles não acharam, e depois ele entrou lá, um carinha lá, que todo mundo deve conhecer, o Draco Malfoy, falando. Isso é uma diferença do filme, porque no filme não aparece que o Draco fala com ele no trem, parece que ele fala na escola. É uma diferença muito boba, mas né, eu tô mencionando aqui porque vai que as pessoas falam, mas no filme é diferente, mas eu tô falando do livro. E aí ele fala, Malfoy entra procurando Harry Potter, mas o Harry, tipo, não ficou nada interessado. E aí ele queria arranjar briga. Só que quando ele viu o rato de Rony, o Perebas, ele assustou e foi embora. Chegando lá em Hogwarts, Rubio levou todos os alunos até uns barquinhos que eles tinham que atravessar a água que tinha lá até chegar Hogwarts, na costa. Agora, no capítulo 7, eles chegaram até o castelo, que era giganorme, era incrível, e quem recepcionou eles era a professora McGonagall. Ela falou para eles entrarem, eles entraram num salão giganorme. Mas antes deles comerem o banquete, eles passaram pela seleção, pelo chapéu seletor. Aí, na vez de Harry, o Ron falou assim, Sonserina só tem cara mal. Não foi isso que ele falou, mas, né, tô explicando aqui. Aí, é aquela famosa cena que ele tá com o chapéu que ele fala assim, Sonserina não, Sonserina não. O Harry, na verdade, caiu, né, em Grifinória. Tinha as seguintes casas, eram 4 casas. Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Agora, na hora depois, né, de ser escolhido pelo chapéu seletor, eles foram para um banquete, que tudo surgiu num passe de mágica, todas as comidas, e foi incrível. Aí, cada um levou eles até a sua devida casa, né? E cada casa tinha um instrutor, tinha um carinha lá para ajudar as crianças. E aí, o da Grifinória, era o Percy, irmão de Rony.
Aí, no capítulo 8, conta muito como são as aulas, tipo, qual cada professor fala, sobre o que eles falam, sobre como eles são e tal. Aí ele fala que a professora McGonagall era muito rígida, que o professor Snape era o de poções, e que ele humilhava o Harry, ele detestava o Harry, parecia. E aí a Grifinória perdia muitos pontos. Ah, falando em pontos, deixa eu explicar uma coisa. Sempre tem aquela... meio que uma competição da taça das casas. Então, a casa que tivesse mais pontos no final do ano ia ganhar essa taça. E aí era muito disputado. Principalmente Grifinória e Sonserina, que eles não tinham muita... Sabe, tipo... E aí tinha o professor Quirrell, que ele era da Magia das Trevas. E ele tinha um turbante aqui gigante, dizia que a cabeça dele ficava bem grande. Aí de tarde, Harry e Ron foram para a casa de Hagrid. E aí ele ficou curioso para saber, porque eles viram no jornal, sobre o roubo de Gringotts. Que falava que era um banco, o mesmo banco que o Hagrid foi, junto com o Harry naquele dia lá do Beco Diagonal, que aí foi o mesmo banco, foi roubado. Só que já não tinha mais nada lá, porque o Hagrid já tinha pego alguma coisa que ninguém sabia o que era, porque o Hagrid falava que é segredo. Continuando, agora no capítulo 9. Esse capítulo ele é bastante diferente do filme, tipo, tem algumas ceninhas meio diferentes que não aparecem no filme. Só que no final dá na mesma, só que é importante vocês saberem dessas partes, porque vai que a professora vai lá e põe justo essas partes pra encher o saco das pessoas. Então, eu vou falar aqui. No capítulo 9, acontece a famosa aula de vassoura que se baseia nisso. Neville tenta voar, cai, quebra o braço, a professora vai lá e leva ele pro hospital. Enquanto as crianças ficam lá sozinhas. Aí o Draco começa a provocar o Harry. E aí o Harry e ele começam a voar pra disputar alguma coisinha. O Lembrol, que tá na mão do Draco, que na verdade é do Neville. Só que aí ele falou assim, então vem aqui pegar. E saiu correndo. Aí quando ele saiu correndo, o Draco foi lá, jogou o negócio assim, vai lá pegar. Eles estavam lá em cima e o Harry tava conseguindo voar. Então foi lá e o Harry conseguiu pegar o Lembrol, que é uma bolinha. E a professora McGonagall viu, ficou muito brava e puxou o Harry, e aí o Harry pensou, eu acho que eu sou expulso. Na verdade, não. Ele foi levado até uma sala onde tinha um cara lá chamado Wood, que era, acho que do segundo ano, e falou assim, você quer entrar no time de quadribol? Ele entrou, porque ele voou muito bem e conseguiu pegar a bolinha muito bem. Então, depois disso, o Draco ficou muito bravo e falou assim, eu vou te declarar para um duelo de noite, às meia-noite. E aí o Harry, por orgulho, falou assim, eu topo. A Hermione ficou muito brava, mas beleza. Aí na hora de eles irem até a luta, o Ron ia junto, né? A Hermione interviu e falou assim, vocês não vão. Só que aí eles falaram, eu vou, a gente vai sim. Saiu e a Hermione correu atrás deles junto pra eles irem junto. No caminho, eles encontraram o Neville, e aí o Neville foi junto também. Então tava lá 4 crianças, no meio da noite, indo ter uma batalha com o Draco. Quando eles chegaram até lá, tipo, eles estavam no meio da noite, não pode, em Hogwarts não pode. Mas eles estavam lá, tranquilão, e aí eles chegaram lá em cima, no lugar certinho, mas a senhorita Nora tava lá. Se vocês não sabem quem é a senhorita Nora, é um gatinho. É uma gatinha que ela avisa o zelador, o Filch, que tem algum aluno fora da cama, que tem alguma coisa estranha. Então, só que eles saíram correndo. Depois de eles saírem correndo, chegaram até uma porta, onde a Hermione fez aquele feiticinho e abriu a porta. E lá eles entraram lá dentro pra eles fugirem da senhorita Filch e do zelador, da senhorita Nora e do zelador Filch. Lá, eles chegaram e tinha um cão gigantesco com 3 cabeças em cima de um alçapão. Eles saíram correndo de lá. Aí depois disso, eles saíram correndo, voltaram para seus quartos, não foram pegos e descobriram que, na verdade, o Draco tinha armado para eles serem pegos. E aí, o Harry começou a pensar, tinha um alçapão
O Hagrid falou que esse é o segundo lugar mais seguro do mundo, é o primeiro lugar mais seguro do mundo. E aí um banco foi roubado, ele começou a ligar os pontos. Aquela coisa que o Hagrid pegou no cofre, aquele saquinho lá, tava dentro daquele açapão, ele cogitou. Então, né, ficou por isso. Capítulo 10, é o famoso capítulo do trasgo, que aconteceu alguma coisa que tinha um trasgo no meio. Nesse capítulo, Harry recebeu uma Nimbus 2000. Quem não lembra da Nimbus 2000, que era a vassoura mais rápida do mundo, pra jogar quadribol. E aí ele começou... Ele foi o primeiro aluno em séculos a ser o aluno mais novo a entrar num time de quadribol. E aí ele foi treinando, ele conseguiu... Aí se passaram 2 meses... E a Hermione não falava muito com eles. E na aula, ela foi lá e corrigiu o Rony falando: é Vingarde Leviosa. Não é Vingarde Leviosa, é Vingarde Leviosa. E aí, o Rony e o Harry ficaram zoando com a cara dela, humilharam, falaram que era por isso que ela não tinha amigos, porque ela é chata, porque ela é insuportável. Ela ficou muito triste. E aí, beleza. Depois disso... na festa do Dia das Bruxas, foi na festa do Dia das Bruxas, tava todo mundo lá comendo banquete, do nada, anunciaram que tinha um trasgo dentro do castelo e que tinham que ir pros dormitórios. Só que aí, eles pensaram, cadê a Hermione? E aí descobriram que a Hermione ela não sabia de nada, porque ela tava dentro do banheiro chorando, porque ela tava muito triste e podia correr perigo. Então, eles foram avisá-la, e no meio do caminho eles encontraram o Snape no corredor, em vez de estar ajudando os professores. Então acharam meio suspeito. Harry e Rony acabaram prendendo o trasgo com a Hermione. Tipo, eles fecharam a porta e aí pensaram, mano, o trasgo tá lá dentro. E aí eles abriram pra salvá-la e conseguiram. Quando os outros professores chegaram a ouvir barulho, a Hermione meio que se sacrificou, falando, não, fui eu que quis ajudar, porque eu quis pagar de boazona. Então, tipo, foi um ato de coragem da Hermione, mostrar que, na verdade, não foi eles que estavam fora do lugar de hora. Era ela que estava fazendo a coisa errada. Então, aí a Grifinória perdeu o ponto, só que aí o Harry e o Rony recuperaram ele por ter derrotado o Trasgo. O que fez Hermione, Harry e Rony serem muito amigos depois desse acontecido. No capítulo 11, mostra que o triozinho, eu vou chamar de triozinho, porque ficar falando o nome deles o tempo inteiro, Harry, vai ficar muito longo. Então o triozinho acabou vindo o Snape com a perna sangrando e mancando. Então eles deduziam que o Snape tentou enfrentar enquanto que o Snape pôs o trasgo dentro da escola pra alertar todo mundo ficar concentrado nisso. E então, quando tava todo mundo concentrado nisso, ele foi lá e tentou entrar no alçapão que tava embaixo daquele cachorro de 3 cabeças. Tentar pegar o que quer que seja que tava escondido lá. Então eles começaram a desconfiar do Snape. O Snape foi muito odiado por eles, porque eles ficaram, mano, esse cara tá tramando alguma coisa errada. Ele já não gosta da gente, tá querendo fazer essas coisas. E é isso. Beleza, depois disso, no jogo de quadribol, no primeiro jogo de Harry, quando o Harry tava lá voando, né, no jogo de quadribol, tranquilo, do nada a vassoura dele começa a ficar loucona. E aí, Ron e Hermione viram o que tava acontecendo, aí foram ver, o Snape tava assim, olhando pra ele. E aí a Hermione teve um choque e falou assim, ele tava jogando algum feitiço no Harry. Então eles correram no meio da multidão e chegaram até A Hermione correu no meio da multidão e chegou até o Snape, foi lá e lançou um feitiço de fogo na capa do Snape pra ele parar de fazer o feitiço. Ele parou e aí o Harry voltou ao normal. Aí quando o Harry volta ao normal, adivinha? Ele ganha a partida. Hagrid ficou surpreso e nervoso ao saber sobre suas aventuras, sobre ter encontrado o Fofo. É isso também, tá falando. Ele fala que o nome daquele cachorro de 3 cabeças é Fofo. E Rubio, sem querer, adiciona uma informação pra eles, alimenta uma informação pra eles sobre todo esse mistério que tá acontecendo. Que existia alguma coisa, Dumbledore e Nicolau Flamel queriam esconder aquilo lá.
Tipo, tá bom, quem que é Nicolau Flamel? Mas pelo menos ele adicionou uma informação e ele ficou tipo, mano, eu sou muito burro, outra informação pra vocês, não deveria ter falado isso. Agora, no capítulo 12, vamos falar sobre o que tá acontecendo. O triozinho, eles passaram muito tempo na biblioteca tentando descobrir quem que é o Nicolau Flamel, só que eles não descobriram nada. Então, chegou o Natal, aí todo mundo foram para suas casas, menos Harry e Ron, eles ficaram lá por causa de algumas circunstâncias, eles acabaram ficando lá mesmo. E aí, chegou o dia do Natal, Ron recebeu um casaco e alguns chocolates. E Harry também ganhou presentes, ele ficou surpreso. Alguns chocolates da senhorita Weasley e uma capa de alguém, que não estava escrito de quem que era. Falava na carta que era do pai dele. E que aí chegou a hora dele receber essa capa. E quando ele se vestiu, era uma capa da invisibilidade. O que deu uma ideia a ele. Por que eu não uso essa capa pra sair de noite e ir até a seção secreta de livros da biblioteca? É uma seção onde tinha livros que ninguém poderia ler sem a permissão de algum professor, etc. Então, no meio da noite, ele foi lá. Ele não foi pego por ninguém. Quando ele chegou lá, ele abriu um livro, o livro começou a gritar, porque tinha um alarme no livro. Os livros tinham um alarme que eles começaram a gritar. Ah! Então, Harry, desesperado, saiu correndo. Quase que o Snape e o Filch encontraram ele, só que ele já tava, né, longe de lá, e com a capa da invisibilidade. Ele chegou numa sala. Quando ele chegou nessa sala, ele olhou pra trás e tinha um espelho. Um espelho que, quando ele olhou, apareceu ele, a mãe dele e ele. Então, ele ficou muito feliz. Depois disso, ele voltou até o quarto onde tava, e chamou o Rony pra ir. Rony foi junto com ele e o Rony viu ele sendo líder do time de quadribol e sendo um instrutor das casas e tal. Tipo, ele era muito legal. E aí ele perguntou, será que esse espelho mostra o futuro? Aí o Harry falou, como? Sendo que meus pais estão mortos. Então, meio ficou, tipo, estranho. O que realmente mostrava esse espelho? No dia seguinte, Harry foi de novo, porque ele ficou muito feliz em ver seus pais. Quando ele tava lá olhando, o Dumbledore apareceu atrás e disse, de novo aqui, Harry. Só que o Dumbledore não ficou bravo. E aí ele explicou pra... O Dumbledore, ele explicou pra eles o que realmente fazia esse espelho. E o que o espelho fazia, mostrava seus desejos mais profundos. No capítulo 13, são as altas aulas. E mostra que o Harry vai jogar um jogo de quadribol. O Snape, ele ficou muito nervoso, mas do mesmo jeito ele enfrentou e falou que ele iria. E meio disso, aconteceu uma situação muito engraçada. Que o Neville tava triste porque estavam zombando dele. E aí o Harry, pra consolá-lo, deu um sapo de chocolate. E lá no início do livro, mostra, na parte do trem, que o Harry comprou um monte de doce, mostra que num sapo de chocolate sempre tem uma cartinha que vem junto. Aí o Harry decidiu ficar com a cartinha. Lá estava escrito, né, era o Dumbledore de novo, só que na descrição, quando ele leu a descrição, apareceu que Dumbledore e seu parceiro... Nicolau Flamel. Então descobriram. Nicolau Flamel é parceiro do Dumbledore. Então a Hermione teve um checkmate na cabeça dela e falou que ela tinha lido um livro. E pegou o livro, que era gigantesco, e aí mostrou que Nicolau Flamel era o único que poderia fazer uma pedra chamada Pedra de Filosofal. Uma pedra que dava imortalidade e transformava metal em ouro. Então dava grandes riquezas e transformava metal em ouro. Nicolau Flamel tinha 665 anos, então ele tinha muito... ele só sobrevivia por causa dessa pedra, que tinha um elixir da vida, essas coisas. Então, beleza. Então aí Harry teve um outro checkmate, que já que Dumbledore e Nicolau Flamel eram amigos, Nicolau Flamel pediu pra guardar a Pedra Filosofal dentro de Hogwarts. E que Snape queria pegá-la. Por isso que ele estava lá na noite do trasgo, estava machucado, que ele tentou entrar no lugar onde o fofo morava e tal. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando? Essas coisas. Aí, depois no jogo de quadribol,
Harry ganhou de novo em 5 minutos, depois de pegar o pomo de ouro. E aí, depois da partida, Harry foi voltar, ele voltou meio tarde, ele flagrou o Snape e Quirrell conversando sobre como roubar a pedra. Mas na verdade não era uma conversa, o Snape tava ameaçando o Quirrell. Quirrell é o professor lá que ele é gago, que no livro ele fala assim, e que era medroso, e tinha um turbante gigante aqui. Agora vamos lá, no capítulo 14. Capítulo 14, Harry, Hermione e Ron, o triozinho, eles estavam na biblioteca e aí o Hagrid apareceu lá. Ele estava lendo um livro de dragões. E aí o Ron explicou pra Harry que é ilegal ter dragões no mundo bruxo. Mas aí o Hagrid virou pra eles e falou: vocês querem tomar um chá? Hoje de tarde? Beleza, as crianças foram lá e eles começaram a conversar antes de chegar lá. Eles estavam conversando sobre que a pedra... Eles tiveram meio que uma conclusão. A pedra estava sendo caçada e aí quem estava caçando estava tentando descobrir nas formas de proteção da pedra, além do fofo, né? Então, será que tinha outras formas de proteção? E aí o Hagrid acabou falando que vários professores, enfim, então todos os professores, cada um deles fizeram um feitiço pra proteger a sala. Inclusive o Snape. Então eles tiveram a conclusão que o Snape sabia de como enfrentar todos os feitiços, porque ele estava lá, menos o fofo. Eles não sabiam como enfrentar o fofo. E a mágica de Quirrell. Então estava, tipo... pelo menos isso. Só que eles estavam quase conseguindo a mágica. Ele estava quase conseguindo a mágica de Quirrell. Porque ele estava ameaçando o Quirrell. Então, pelo menos tinha um fofo lá pra proteger. Quando eles chegaram lá, Hagrid tinha um ovo de dragão. Então por causa disso, Harry recebeu uma carta escrita: está furando. Ele pensou: o dragão tá nascendo. Então eles foram até lá e o dragão bebê nasceu. E Malfoy viu o dragão, porque ele tava, tipo, na portinha, ele foi lá espiar e viu. Ron foi mordido e achou que ia morrer. Então mas ele falou assim: então tá, então é melhor levar o dragão pro Carlinhos, né? Meu irmão, que ele estuda. Que meu irmão, ele estuda Animais Fantásticos. Então leva pra lá. Ele falou assim: beleza, então. Malfoy descobriu sobre a entrega do dragão também, porque ele escutou. E na noite da entrega, que foi Harry e a Hermione, porque o Ron tava machucado, com a capa da invisibilidade até o local onde combinado pra entregar o dragão. Chegando lá, viram Malfoy dedurando pra professora da Minerva, mas nada aconteceu, porque eles estavam com a capa da invisibilidade. Então, entregaram o dragão. Mas aí, eles entregaram o dragão. Quando eles estavam voltando, a senhorita Nora e o senhor Filch o viram. Acredita, eles esqueceram a capa no topo do castelo. E tem um adendo aqui. Eu esqueci de falar como o Hagrid conseguiu o ovo de dragão. Ele estava no bar e aí ele comprou de um cara lá um ovo de dragão. O cara falou assim: você quer um ovo de dragão? Ele falou: quero. Agora, no capítulo 15, aconteceu uma coisa. Então tá, o Sr. Filch encontrou eles perderam 150 pontos, porque junto a Harry e a Hermione, o Neville tava correndo atrás dele, porque ele viu, ele achou perigoso, eles correram atrás dele. Então o Neville tava junto com eles, perderam 150 pontos. Os pontos, né? Os pontos da casa, pra quem ia ganhar a taça das casas. Então aí, beleza, depois disso, eles foram humilhados, ninguém gostava deles, ninguém falava com eles. E um dia, mesmo que Harry não queresse se meter em confusão, ele escutou o Quirrell chorando e aceitando alguma coisa junto com o Snape. Então aí eles ficaram muito nervosos e falou assim: então o Snape já sabe de como enfrentar todos os feitiços e só falta o fofão. Então, beleza, né? Mas o Harry decidiu não se meter, então beleza, continuando a mesma coisa. E aí, você achou que ia sair barato? Eles, só perder ponto e acabou? Não, eles tiveram uma detenção. E a detenção era que eles tinham que entrar
na Floresta Proibida, que era proibida para todos os estudantes, encontrar um unicórnio morto, porque tava tendo uma matação de unicórnios. Lá na detenção, olha que incrível, tava Hermione, Harry, Neville, Hagrid, o cachorro de Hagrid e o desgrenhento do Draco Malfoy. Então, beleza. Aí, dividiu em grupos pra procurar esse tal unicórnio. E a Floresta Proibida era perigosa para alunos. Então, mas do mesmo jeito, já que eles estavam em detenção, eles tinham que entrar junto com o Hagrid. Então, dividiu em grupo. O Neville, o cachorro de Hagrid e o Draco. E aí o outro grupo era a Hermione, o Harry e Hagrid. Eles encontraram alguma coisa se mexendo, mas na verdade não era um unicórnio, nem nada assustador. Era um centauro chamado Ronan. Ele era amigo de Hagrid. E tinha outro centauro que se chamava Agouro. Foram em busca de um unicórnio, mas aí, do nada, eles receberam um sinal de fumaça do outro grupo. Quando eles chegaram lá, na verdade, era alarme falso. O Draco tava assustando o Neville, aí o Neville foi lá e lançou um feitiço de fumaça de aviso. Então, eles decidiram trocar os grupos. Ficou o Harry, o Draco e o cachorro. E aí o outro era o Hagrid, a Hermione e o Neville. Quando eles estavam indo em busca do unicórnio, eles trocaram de grupo e aí eles encontraram um unicórnio morto, o Harry. Só que eles não encontraram só um unicórnio morto. Eles encontraram alguém tomando sangue desse unicórnio. Aí a pessoa que tava tomando esse sangue olhou pra Harry e a cicatriz do Harry começou a queimar muito. E aí a pessoa olhou pro Harry e tentou atacar Harry, só que na verdade um outro centauro, Firenze, salvou. E aí o Firenze explicou para o Harry que o sangue de unicórnio mantinha uma pessoa viva. Uma pessoa fraca e viva. Então, o Harry juntou as peças. Eu vou ler aqui o que eu anotei. Alguém que queria se viver com sangue de unicórnio e a pedra filosofal. Então, ele queria... Então, beleza. A pessoa queria isso. Então, o Snape queria roubar a pedra para Voldemort, que queria derrotar Harry. Aí, beleza. O Harry, Hermione e Ron conversaram sobre isso e ficaram em desespero. Quando Harry se deitou, reparou a sua capa novamente em sua cama com um bilhete não identificado. Então, beleza, depois de tudo isso acontecido, esse drama todo, ele voltou para casa e percebeu que... voltou para seus aposentos e percebeu que tinha uma carta escrita para ele com a capa da invisibilidade de volta. Bem, muito estranho, mas ele recebeu a capa da invisibilidade de volta. Capítulo 16. Passou-se um tempo e a cicatriz continuou a arder. E o Harry começou a ter pesadelos com Voldemort. Eles estavam passando a semana de provas muito difícil, mas a Hermione estava ajudando eles. A cicatriz ardendo estava dando a Harry algum tipo de aviso. Então, o Harry, a cicatriz estava ardendo e o Harry falou assim, mano, tem algum aviso, a cicatriz está ardendo, não é uma coisa normal, deve ser algum aviso, alguma coisa ruim está por vir. E eles estavam pensando que Snape não conseguiria passar pelo fofo, tá falando, beleza. Mas aí, de repente, Harry tem uma epifania. Lembrou de quando Hagrid tinha pego o ovo de dragão e quem comprou ele. Aí ele foi lá e conversar. Quando eles conversaram com o Hagrid disse que era um homem de capa que não mostrava o rosto. E estava pagando muitas bebidas ao Hagrid. Então, Hagrid disse ter lembrado de falar sobre seu trabalho em Hogwarts e de fofo. Então, aquele cara estava embebedando o Hagrid pro Hagrid falar sobre seu trabalho em Hogwarts. E aí ele falou que ele gostava de animais fantásticos e falou sobre o cachorro gigante de 3 cabeças. Então, provavelmente, ele deve ter falado como enfrentar ele pra aquele cara, porque ele tava bêbado. Então, o homem ficou intrigado com o que Hagrid estava falando e Hagrid contou como enfrentar o fofo que, sabe, adivinha, era cantando uma música para o fofo dormir. Então, aí eles tiveram mais outra conclusão. Então, Voldemort e Snape sabiam como enfrentar
todas as magias, inclusive a de Quirrell, e sabiam enfrentar um fofo, então tava tudo perdido. Aí eles fizeram um plano, só que, tipo, o plano não ia dar certo, então Harry decidiu ele mesmo roubar a Pedra Filosofal. Aí, mesmo que ele fosse expulso, se Voldemort tocasse naquela pedra, o mundo estaria perdido. Então era melhor que ele fosse expulso, mas o mundo ia estar ok, do que o Voldemort acabar com tudo de uma vez só. Então, ele decidiu ir. Aí a Hermione e o Ron decidiram ir junto. Falou assim, ah não, tamo junto, mas é parceiro, eu vou junto com você. Então, depois disso, de noite, eles foram os três na capa de invisibilidade até a sala do Alçapão. Chegando lá, Harry começa a tocar uma flauta, enquanto Ron e a Hermione tentam entrar no Alçapão. Aí o cachorro, né, o fofo, dorme e eles entram. Depois disso, o Harry vai junto. Aí chegando lá, eles tiveram que enfrentar vários desafios. Primeiramente, eles caíram dentro do alçapão e enfrentaram uma planta chamada Visgo do Diabo, que tentava matar eles, só que a Hermione lembrou como derrotar e ela foi lá e derrotou com fogo. Encontraram a chave da câmara de pássaros, porque eram vários pássaros que tinham várias chaves. Aí tinha que achar uma chave, conseguir pegar uma e abrir a porta. Conseguiram. Depois, ganharam uma partida de xadrez viva, graças a Ron, porque o Ron foi quem liderou. E o Ron sacrificou, né? Quando ele foi jogar, ele era o cavalo e ele sacrificou o cavalo. Então ele foi, tipo, nossa, ele tava todo amassado. Mas ele continuou vivo, mas ele ficou pra trás. E depois eles passaram por um trasgo morto. Então eles foram passar por outra porta, só que o trasgo já tava morto. Então quer dizer que alguém já tinha passado por lá. E aí, Hermione e Harry chegaram na penúltima porta, onde tinha uma charada, que eram vários frascos de poções e tinha que achar a poção certa, porque uma era pra você poder passar e outra era pra você poder voltar vivo. E aí, as outras eram veneno. Aí foi lá e Hermione conseguiu decifrar a charada. E depois, na última porta, a Hermione ficou pra trás, porque ela foi voltar pra ajudar o Ron, enquanto Harry ficava na última porta. Na última porta, Harry encontrou algo, mas não era nem Snape e nem o Voldemort. E lá na última sala estava o professor Quirrell e um espelho que dizia seus maiores desejos, seus desejos mais profundos. E aí, Harry se questiona, por que você tá fazendo aqui? Eu pensei que seria o Snape. Aí ele começa a assumir algumas coisas. Dizia que no quadribol, quando a vassoura estava descontrolada, era ele que estava fazendo a magia. E quando a Hermione foi tacar o fogo no Snape, ela acabou batendo no Quirrell e o Quirrell caiu e parou de fazer o feitiço. E, na verdade, o Snape estava defendendo o Harry. Ele estava fazendo um feitiço contra o de Quirrell. E assumiu que Snape realmente estava bravo com Quirrell, mas não por causa o porquê de Harry tá pensando. Na verdade, era porque Snape queria proteger a Pedra Filosofal. E na floresta, o Snape só tava tentando impedir o Quirrell. E aí o Quirrell disse que Harry Potter era a chave para encontrar a Pedra Filosofal. Então o Harry, quando escutou isso, ele começou a tentar enrolar o Quirrell, fazendo perguntas, questionamentos, enrolando mesmo pra ele dar tempo dele conseguir alguma coisa, pra ele conseguir pegar a pedra antes de Quirrell. Então, ele descobriu que Snape realmente, conversando, né, que realmente Snape não gostava de Harry, mas não queria matar ele, só não gostava, por causa do passado com o pai dele. E Harry queria muito a pedra antes de Quirrell, para não cair nas mãos do Voldemort. Então, alguma coisa falou, deu pra escutar, alguma coisa falou com Quirrell, dizendo que era pra mandar o Harry olhar no espelho e dizer onde está a pedra. Quando o Harry olha, como num passe de mágica, ele vê no espelho, o reflexo do espelho, ele tirando do bolso dele a pedra e pondo no bolso de novo. Quando ele põe no bolso, ele sente a pedra aqui nele. E aí, quando ele sente a pedra encostando nele, ele logo mente pro Quirrell dizendo que não descobriu nada. Algo novamente falou com o Quirrell, dizendo que o Harry estava mentindo. E, de repente, Quirrell tirou seu turbante. Turbante, como eu disse, é como se fosse uma touca muito enrolada aqui. Virou-se
virou a cabeça e lá estava, aqui na nuca, o rosto de Voldemort. Ele disse que apenas ia conseguir existir, ter uma forma se fosse no corpo de outra pessoa, porque ele estava muito fraco. Quirrell, na floresta, era ele que estava tomando sangue de unicórnio para conseguir fazer o Voldemort sobreviver. Então, o Voldemort pediu para que Harry aceitasse entrar pro lado das sombras junto com ele e entregasse a Pedra Filosofal. E Harry imediatamente recusou. Fugiu em meio às chamas, já que ele estava com a poção que permitia ele passar pelas chamas tranquilão. Então, Quirrell correu, porém se queimou. Tipo, ele encostou no fogo. Não lembra aquela parte que eu falei? Que a Hermione e o Harry passaram por uma charada, onde eles bebiam uma poção pra poder passar? Então, tinha uma chama preta na frente da porta. Então, aí, a poção permitia com que Harry fosse imune a essa. E atrás, na outra chama, era uma outra cor, e aí a Hermione conseguia passar por aquela ali. Então, Harry conseguia voltar, mas ninguém além dele conseguiria. Então, o Quirrell se queimou, e aí quando o Quirrell tentou encostar perto de Harry para impedi-lo de fugir, a cicatriz do Harry ardeu muito. Mas Quirrell passou pelo fogo mesmo com muita dor e o agarrou. A cicatriz de Harry começou a arder mais ainda. Então, Quirrell largou o Harry, porque estava ardendo muito. Mas Voldemort mandou, vai de novo, vai, eu tô mandando, é pra você ir de novo. Quirrell estava todo queimado, então Harry pensou, já que ele tá queimado, se encostar nele vai doer mais ainda e ele vai querer fugir. Ele foi lá, o quê? E atacou, e agarrou o Quirrell pra ele sentir mais dor. E no meio dessa briga, do nada, ele viu algo aparecendo e era Dumbledore. Dumbledore apareceu. E ele desmaiou e aí, depois de 3 dias, ele acordou no hospital. Aí, o Dumbledore tava falando com ele e falou várias coisas. Falou que o Nicolau e o Dumbledore decidiram destruir a Pedra Filosofal porque era muito apelona e Nicolau vai morrer mesmo, tá? Aconteceu, ele vai morrer mesmo. Lembra que eu falei que eu vivia por 665 anos por causa da Pedra Filosofal? Então, mas infelizmente ele vai morrer, mas ele disse que ele já tá pronto pra isso. E não se sabe onde está Voldemort. O Dumbledore disse que não encontrou, mas disse que não há perigo, que provavelmente Voldemort não irá voltar. E aí ele explica o porquê que Quirrell sentiu tanta dor em encostar no Harry. Não só porque ele estava queimado das chamas, mas porque o Harry, a mãe do Harry, tinha posto um poder no Harry. Sabe aquela cicatriz? Foi a Lilian, a mãe do Harry, que pôs. Então, era tão forte, mas tão forte, que Voldemort não conseguiria nem encostar, pois tinha o amor. Ai, que lindo. E Dumbledore assumiu ter sido quem entregou a capa de invisibilidade pra ele. Lembra que o cartãozinho tava não identificado? Então, era o Dumbledore que tinha entregado a capa de invisibilidade. Depois disso, Hermione e Ron foram ver o Harry e conversaram, e Harry contou tudo. E eles até cogitaram que poderia ter sido um plano de Dumbledore pro Harry enfrentar tudo isso, porque parecia muito combinadinho. Aí teve uma festa de fim de ano, né? Onde anunciaria a casa vencedora. Lembra? Lá no início que teria uma casa vencedora com os pontos de acordo com o que aconteceria ao longo do ano. E obviamente seria a Sonserina, porque Harry, Hermione e o Neville perderam 150 pontos. Então a Grifinória estava sem ponto nenhum e o Harry não conseguiu jogar o último jogo de quadribol. Então eles perderam muitos pontos. E Sonserina, obviamente, iria ganhar. Mas, por causa dos últimos atos de coragem do triozinho, eles conseguiram 160 pontos. E mais 10 pontos que Neville teve pela sua coragem, também juntamente a ele. Só que um pouquinho antes, né? Então, resumindo, a Grifinória ganhou. No final do ano, os alunos
vão ter as férias, né? Então cada um vai voltar pra sua casa. Então, no final do livro, eles falam que Harry vai voltar pra casa dele, Hermione e Rony. Aí eles falam assim, ó, só que eles não sabem de uma coisa. Não sabem que eu não posso fazer bruxaria fora daqui. Então, no próximo livro vai mostrar que o Harry vai ficar zoando com a cara dos Dursleys. É muito legal esse livro, eu gostei bastante. Então, no próximo vídeo que eu for lançar, vai ser sobre alguns exercícios que eu vou fazer. Eu vou pesquisar e eu mesma vou fazer de acordo com as últimas provas que eu tive, falando que, tipo, sabe, pra saber quais exercícios pode cair e o que a gente pode estudar mais. Então, pode demorar um pouquinho, mas eu vou lançar assim. Eu acho que vai ser, tipo, pelas 5 da tarde, se der tempo. Então, muito obrigada. Eu achei esse livro muito interessante, só que ele é muito complexo. E todo mundo fala que é muito igual o filme e o livro, só que eu acho que compensa mais ler o livro do que assistir o filme. Porque, por exemplo, eu não precisaria estudar de novo. O filme você tem que assistir umas 10 vezes. Eu acho que compensa você ler, porque pelo menos você vai ter, tipo, ai, eu li um livro, caraca, sabe? Eu não sei. Eu acho muito legal. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, deixe nos comentários. Ou se vocês tiverem um WhatsApp, me manda que eu vou tentar conversar e refalar, porque às vezes eu posso me atrapalhar. Qualquer coisa também, que vocês puderem dar o feedback, eu vou ficar muito feliz. Porque mesmo que for um feedback, tipo, tacando hate em mim, falando, nossa, você é horrível, ainda assim é uma ajuda pra mim. Eu posso ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir. E eu tô muito feliz com esses vídeos que eu tô fazendo e pretendo continuar fazendo. Só que só se vocês mandarem os feedbacks me ajudando a entender como que eu estou fazendo o meu conteúdo e se tá ficando bom ou não. Então, bons estudos, boa prova e não se baseia só no meu vídeo. Isso aqui é um resuminho pra estudar. Tem que ler o livro, tá?